Essa aula está sendo gravada para a turma de Criação de Assets 1 do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Se você estiver vendo essa aula por acaso no YouTube, tem uma chance dessa aula não fazer muito sentido para você. Essa aula está sendo gravada para servir como material de revisão para os alunos matriculados no curso de Jogos. E ela segue uma ordem de planejamento, né? Então, isso faz parte de um programa de ensino. Todas essas aulas desse programa de ensino estão no YouTube, no meu canal, numa playlist chamada Criação de Assets 1 de 2023. É, talvez se quem encontrou esse vídeo por acaso no YouTube, talvez se assistir na ordem, talvez faça mais sentido, talvez seja mais claro. Mas enfim, é bom saber que a gente está no meio do assunto. Então, quem estiver vendo esse vídeo sem ver os outros vai pegar, como a gente diz aqui, vai pegar o bonde andando, né? Então, a gente já viu na nossa disciplina, né, as ferramentas de modelagem, os alunos inclusive já estão modelando, já entregaram um trabalho de modelagem, né? A gente viu todos os ajustes e consertos necessários para a qualidade do modelo, né, na hora que a gente for mandar para a Unity, eles não apresentarem nenhum erro, nenhum tipo de artefato, né? A gente já viu a colorização de modelos, que é a cor feita com Vertex Paint. A gente viu também a abertura de UV para poder fazer as texturas. Então, eu tenho esses modelos aqui que fazem parte já desse assunto de colorização, né? Aqui eu não tenho os modelos usando Vertex Paint, eles estão usando textura, mas a gente viu a abertura de UV desses modelos. Então, deixa eu abrir aqui um painel. Eu estou sem as abas aqui no meu Blender, oh meu Deus, se eu não tenho as abas no meu Blender, como é que eu faço, né? Então, o Blender, por padrão, ele vem com uma lista de abas para cada formatação de trabalho, ele prepara um workspace para você. É possível desenhar o workspace eu mesmo. Eu posso vir aqui e criar meu workspace, clicando nos cantos do Blender e trocando os editores do Blender, né? Então, para os alunos matriculados, a gente já conversou sobre o fato do Blender ter uma série de editores, e isso aqui que eu estou vendo é um arranjo desses editores. Mas eu não preciso montar uma série de espaços de trabalho, porque o Blender me dá esses espaços de trabalhos prontos. Então, deixa eu clicar aqui em General, né? Eu cliquei nesse maisinho aqui, General, UV Editing. E aqui no meu UV Editing eu tenho como editar o meu modelo 3D numa coordenada 2D. Então a gente viu esse conteúdo recente, né? Os alunos que estão matriculados já estão abrindo o UV, né, para poder texturizar. Alguns já estão inclusive pintando a textura, né? Então a gente viu isso aqui recente, né? Outra coisa que a gente viu recente aqui é o índice de materiais e atlas de textura. Se a gente olhar a minha cena aqui, né, vamos voltar para o padrão, eu tenho um material que está sendo usado várias vezes para os objetos, então todos esses objetos estão usando o material Object Atlas e alguns objetos estão usando dois materiais diferentes porque ele possui um comportamento diferenciado aqui, que é o comportamento de vidro, né? Então, eu tenho aqui um índice de materiais, que seria essa lista de materiais que faz parte do objeto, né? Para montar o índice de materiais e organizar os materiais, a gente usou uma aba chamada Shading, né? Então, a gente viu essa aba Shading aqui do Blender, né? Que traz para mim o editor de shader, né? Então, eu vou ter o editor de shader aqui. E nesse editor de shader, a gente fez a ligação da imagem de textura pintada, né? Então, deixa eu vir aqui no meu Rocket Albedo aqui, né? A gente fez a ligação da minha imagem no meu material, né? Então, isso aqui é uma caixinha de textura. Se você procurar aqui em textura, a gente vai ver que existe uma caixinha de imagem, né? E a gente fez também na aula anterior, lembrando, eu estou falando das aulas que a gente já viu, então para os alunos que tiverem dúvida, é só assistir as aulas que estão no passado, né? A gente viu também os tipos de textura. Então eu tenho um material aqui, ó, esse Object Atlas, que possui vários tipos de textura, cada textura afetando um aspecto do meu shader. Então eu tenho uma textura que afeta a cor, que é esse Rocket Albedo. Uma textura que afeta
as áreas metálicas, falando aonde é metálico nos meus objetos e aonde não é metálico, né? A gente tem um que fala aonde tem relevo no meu modelo, né? A gente tem uma imagem que define aonde tem relevo, um mapa de normal. A gente fez esse mapa de normal não através dessa imagem, mas a gente fez através dessa imagem aqui e a gente converteu essa imagem através de um processo chamado bake de normal. A gente converteu ela para um mapa de normal para ter esse resultado amassado também na Unity. E a gente fez também mapas de emissão para ter áreas que são acesas no meu modelo. Então tem coisas aqui no meu modelo que estão acesas, iluminadas, porque eu tenho um atlas de emissão aqui que me fala quais são as áreas acesas do meu modelo. Então essas são as áreas luminosas do meu modelo. Também tem um atlas de rugosidade, falando o que que é liso, polido e o que que é poroso ou áspero nos meus materiais, né? Tudo que tiver branco aqui vai ser áspero, tudo que tiver com um cinza escuro é mais liso, polido ou, né, lixado, se vocês preferirem, tá? Então, isso a gente viu na aula anterior, né? E o que a gente não entrou muito, o assunto que a gente não entrou a- com profundidade, foi as ferramentas para pintura da textura. Então a gente já fez, na verdade, a preparação para pintura de textura, mas a gente não falou tanto sobre a ferramenta de pintura de textura. Então, vamos abrir aqui na minha aba geral o Texture Paint, né? E aí vamos tentar falar um pouquinho sobre as ferramentas de pintura de textura, né? É, eu talvez queira criar um objeto novo para isso, tá? Para a gente poder começar do zero, né? E é isso que eu quero cobrir. Eu não devo conseguir cobrir a ferramenta inteira de pintura de textura. Isso é só uma visão inicial, uma introdução à ferramenta de pintura de textura. Lembrando que o mais provável é que a gente trabalhe com mais de uma ferramenta de pintura de textura. Uma ferramenta seria a pintura no Blender para fazer algumas marcações e retoques, e outra seria alguma ferramenta externa. É muito comum, né? Essa é uma abordagem muito comum. É, geralmente os alunos que estão chegando no curso de jogos, que já têm experiência com desenho e pintura, eles já têm um software onde eles se sentem confortáveis para pintar, né? Então, a gente tem exemplos de aluno usando Procreate, Krita, GIMP para pintar, ou Photoshop, então é normal que a gente use uma ferramenta externa. Então, não dá tempo, obviamente, na nossa aula de cobrir todas essas ferramentas, então a gente vai fazer uma visão meio geral do que é a ferramenta de pintura de textura do Blender, tá? Para isso, eu vou criar um arquivo novo, tá? Vou começar com um arquivo do zero. Eu vou usar esse cubo aqui mesmo, tá? Vou usar esse cubo padrão. Eu não vou nem modelar ele, na verdade, né? Eu não quero preocupar em modelar ele. Então, eu vou só mudar o nome dele. Ele vai ser uma caixa, box, né? Box. E ele já tem um material. Esse é o padrão do Blender, né? O objeto tem um material é, associado a ele. Obviamente que se eu estiver fazendo vários modelos, eu vou querer que esse material não seja o material da caixa, mas talvez um material opaco ou o material, ou sei lá, que incorpora todos os objetos de madeira, por exemplo, ou todos os objetos que são coletáveis. Então é legal que o meu nome de material ele é, 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 ele me informe isso. Então vamos supor que eu vou fazer todos os materiais, todos os objetos de madeira nesse material. Então objects, vamos pôr wood objects, vamos pôr wood objects. Então esse material eu não editei nada nele, mas ele seria o meu material para wood objects, né? Então a gente já tem um objeto aqui. A próxima etapa que seria eu ir para edição de UV para otimizar o meu UV, né? Então, meu UV aqui está aberto, me obrigando às vezes a pintar todos os lados do meu modelo. Só que se eu fizer a lateral dessa caixa, talvez sirva para fazer todas as laterais. Então, talvez eu queira
invés de pintar tudo do meu modelo, talvez eu queira pintar uma lateral e repetir ela. Ou talvez eu queira separar tampa, né, o topo, né. Então eu vou fazer um corte que não é muito ortodoxo, tá? Não é muito recomendado de fazer, né? É, que eu vou separar todas essas peças aqui, ó, eu vou separar todas elas de uma vez só, tá? Então não é muito ortodoxo, mas tudo bem. Eu vou colocar aqui meu UV. E ao invés de usar o Unwrap, eu vou usar um negócio que chama Reset, tá? Então isso aqui é um negócio que eu estou fazendo que é diferente do que eu fiz até agora. De novo, não é uma boa estratégia sempre, mas para efeitos de exemplo didático, eu acho interessante e é bom saber que as ferramentas existem, então isso é um jeito da gente ir ampliando, tá? O Reset, ele vai colocar todas as faces do meu modelo sobrepostas, então aqui todas as faces do meu modelo estão sobrepostas aqui, ó, no mesmo lugar. E aí eu vou dar uma escala, pensando que eu vou usar só uma fatia dessa imagem aqui, né? É, lembrando que eu vou querer colocar mais de um objeto dentro do meu Atlas, né? Então vou supor que eu vou pintar isso, não sei quantos objetos de madeira eu teria. Vamos fazer aqui um quarto, pode ser um quarto, né? Então as laterais da minha caixa, elas vão estar todas sobrepostas. E eu quero fazer a mesma coisa com a tampa e com a base do meu modelo. E aí, por padrão, o nosso espaço de UV aqui, ele mostra o que está selecionado. Então, eu estou vendo aqui quais são as faces selecionadas. Se eu mover isso aqui, eu vou estar movendo apenas o UV dessas duas partes. Se eu selecionar todo mundo, dá para ver que agora eu tenho face aqui e face aqui. Isso aqui são as laterais. Isso aqui é o topo do meu modelo. Tá? Então, eu estou fazendo esse ajuste antes de começar a pintar, né? Outro ajuste que eu vou fazer para minha pintura é criar uma imagem para servir de referência para eu ver as coordenadas e para eu ver o que eu estou fazendo, para saber se eu não sei se as faces estão de cabeça para cima, se elas estão de cabeça para baixo, eu não sei a direção das coisas. Então, geralmente eu crio uma imagem para poder a gente visualizar melhor quantos pixels eu tenho para pintar, qual que é a qualidade do acabamento. Então eu vou fazer isso para a gente. Isso é coisa que eu fiz também no nosso. Deixa eu colocar aqui na base, a origem. A gente fez. Então eu vou pular o Texture Paint aqui, ó, eu estou pulando o Texture Paint indo em Shading. Tá? Se eu for em Texture Paint, ele vai reclamar que não existe textura. Ó. Ele vai falar que não existe textura. Ele permite que eu crie uma textura aqui, mas eu quero mostrar que eu estou fazendo quando eu crio textura na prática. Então, clicar aqui, na verdade, é um atalho para o processo do que eu vou fazer. Tá? Então, isso aqui é um atalho para o que eu quero fazer. O que eu quero fazer para poder pintar uma textura é acrescentar uma imagem no meu base color. Né? Então, eu vou adicionar uma textura imagem para encaixar no meu base color. Então, vou adicionar uma textura do tipo imagem. Para quem gosta de tirar print da tela, isso é uma boa hora. Então vou adicionar um Image Texture. Meu Image Texture, ele, por padrão, ele vai usar as coordenadas de UV do meu cubo, né? Ele vai usar um mapa de UV, mas é sempre bom colocar aqui a coordenada de UV como input de coordenada. Isso é uma boa prática. Então eu vou adicionar um input de mapa UV. De novo, isso é uma boa prática. Isso não é uma obrigação, mas isso é uma boa prática. Né? Para quem gosta de tirar print de tela de plantão. E aí eu vou ter aqui o meu VMap, ele aparece aqui ó, na listinha. E eu vou ligar o meu VMap nesse espaço e o meu Image Texture aqui.
Eu não possuo nenhuma imagem, então eu não tenho nenhuma imagem aqui. Eu posso tanto abrir uma imagem pronta quanto criar uma imagem nova. Eu vou criar uma imagem nova aqui, new. Eu vou chamar ela de Atlas. Vou pôr aqui Wood Object, que é o nome do meu material. Atlas, ou, para ficar mais correto, albedo ou color. Tá? Objects color. Porque é o que eu estou afetando no meu espaço. E ao invés de usar uma cor chapada, eu vou usar um color grid para poder ver as coordenadas do meu Atlas. Então, eu vou criar aqui 1024, 1024 está ótimo para mim, eu não preciso mexer nesse tamanho, não. Mas se você vai colocar muitos objetos, talvez fazer uma imagem de 2048, se você quiser colocar muitos objetos. Se você for colocar poucos objetos ou fazer o objeto com uma textura avulsa, talvez uma imagem menor. Então agora eu tenho aqui ó, a minha caixinha. Isso aqui ó, é uma camada de pintura para o Blender. Então isso aqui é um Paint Slot. Ao mesmo tempo que isso é uma textura imagem, isso é um Paint Slot aqui para a gente pintar. Então isso aqui entra como se fosse uma camada de pintura no Blender. Tá? Antes de eu vir para a ferramenta de pintura de textura, eu vou voltar no meu UV. E o que eu quero fazer é, eu quero ver no meu UV o material. Então eu estou pegando aqui meu cabeçalho e ligando a visão de material. Ou, se você preferir, você pode pedir para ele mostrar a textura. Tanto faz. Eu só quero ver a textura. Então, tanto faz eu clicar nas opções e pedir para mostrar a textura, quanto eu ir para o modo material e ver como que esse material está comportando. E aí, uma coisa que me incomoda nessas laterais aqui é que estão todas deitadas. Então, eu vou selecionar aqui esses vértices aqui e vou rotacionar 90 graus negativo. E agora está de cabeça para cima, né, a minha textura. E isso vai me ajudar bastante na hora de pintar. Outra coisa que eu quero fazer, na visão de topo, eu também quero ver esse objeto aqui, né, na visão de topo. Eu quero ver isso de cabeça para cima. Então, eu tenho espaço de pintura aqui agora. Ou seja, eu possuo um espaço de pintura mais organizado. A gente já viu um pouco sobre isso. Estou refazendo alguns passos, mas agora faz sentido eu ir para a ferramenta de pintura de textura. Né? Então, eu tenho aqui uma imagem. No Texture Paint, eu vou ter um editor de imagem. E eu vou ter o meu editor 3D na opção Texture Paint, no modo de trabalho Texture Paint. Né? Então, com essas opções, o editor de imagem, né? Image Editor, ele tem as opções de visualização, máscara e pintura. Então ele está na opção Paint. O meu 3D está na opção Texture Paint. E quando eu vou para a opção Texture Paint, eu tenho acesso a ferramentas de pintura. Então eu tenho ferramentas de pintura aqui. Né? Inclusive já tem um brush aqui. O Mask, ele, vamos lá, View é só visualizar mesmo, tá? View é só você ver a imagem, você não tem acesso a editar ela, né? Então seria uma forma de você navegar entre as imagens sem correr o risco de né, estragar elas. Paint é onde a gente desenha, e máscara é um tipo de pintura que ela funciona como se fosse uma seleção. Ela protege uma área de pintura, né, e ela libera outra. Então ela funciona como se fosse uma seleção. Tá? Então esse é o que o mask faz. Né? Então a gente pode criar o equivalente a uma seleção dentro do Blender. Tá? O meu Paint, né? Na hora que eu estiver aqui no meu Paint, eu tenho aqui minhas ferramentas de pintura, né? As ferramentas de pintura são as mesmas ferramentas de pintura aqui, né? Eu vou ter
nessa primeira aba aqui, deixa eu tirar essa navegação aqui, eu não preciso dessa navegação por enquanto. Nessa primeira aba aqui, ó, que é a primeira aba de propriedades, eu tenho as opções de ferramenta, mas eu também vou ter as opções de ferramenta aqui, ó. Então, a opção de ferramenta, ela existe no cabeçalho, né? Ela existe no cabeçalho. E ela existe nessa lateral aqui, tá? Então, isso é opções de ferramenta. Então, vamos lá. Ferramentas. E aqui, opções. Opções de ferramenta. Né? O íconezinho é essas ferramentas aqui, uma chave inglesa, sei lá como é que é isso, uma chave de rosca e uma chave de fenda. Então, esse é o ícone, tá? Quando eu trocar de ferramenta, ele vai trocar aqui a informação de qual ferramenta está selecionada. E, obviamente, as opções agora elas fazem parte desse conteúdo. Então, se eu coloquei preenchimento, agora as minhas opções vão ser relacionadas às opções da ferramenta selecionada. Tá? Então, isso é interessante. Para a gente poder ver melhor as cores que eu pintar, eu também vou fazer uma mudança aqui na minha visão para colocar flat, ao invés de colocar studio, que é a iluminação, eu vou colocar flat. Essa alteração de estúdio para flat, eu vou deixar aqui de novo para quem gosta de tirar print de plantão para ver como está a minha organização aqui do espaço, né? Flat test tree, né? Para poder ver a cor mesmo do objeto. Então essa é realmente a cor da minha textura. Tá? Então, vamos ver esse cabeçalho aqui, só para a gente avançar. Eu tenho a opção de pintar apenas na face selecionada, do mesmo jeito que acontece com o Vertex Paint, uma seleção que limita a minha pintura. Né? Eu tenho a opção de visualização, né, como que coordena a visualização, e a opção de seleção, inverser, box select, linked, são as mesmas opções de seleção que a gente tem na edição. Então tem essas coisas aqui. As configurações de visualização, de novo, são as mesmas que a gente viu nas outras ferramentas. As opções de ferramenta aqui, ó, eu não vou passá-las por aqui, porque ela é redundante. Eu vou passá-las por aqui. Em parte porque toda vez que eu clicar numa coisa aqui, ela meio que sai de cena se eu distrair. E, se eu vier por aqui, a coisa está fixa, né? Então ela não sai da minha visão, né? Então, o primeiro espaço aqui das opções de ferramenta é qual camada que eu estou pintando. Eu posso ter mais de uma camada de pintura no Blender, né? Aqui eu tenho só uma, mas eu posso ter múltiplas camadas, né? Eu vou explicar isso, Deus abençoe que vocês vão entender, tá? Eu vou explicar isso e aí eu vou pedir para, deixa eu ver quem da turma, para Fernanda e para o Ian prestar atenção. Presta atenção, anota. Vou pedir para presta atenção, presta atenção. Ian, presta atenção. Vamos lá. Aqui, ó, a gente viu isso na última aula. Todas as informações que eu liguei aqui, ó, todas as informações que eu liguei aqui, elas funcionam como camada. Então, se eu colocar uma imagem ligada no metálico, ele vai criar para mim uma camada de pintura de onde é metálico e onde não é metálico. Então, isso aqui, ó, se eu colocar uma texture, image texture, se eu criar uma imagem aqui, wood objects, metálico, metallic, né? Vou criar isso aqui, ó, e vou colocar ele no metálico. Então agora eu tenho uma camada de pintura de metálico. Então eu tenho aqui, ó, cor e metálico. Então se eu pintar algum espaço aqui no
no que eu estou definindo como metálico, né, eu vou afetar aonde é metálico no meu objeto, né, e aonde não é metálico no objeto. Então, esse tipo de camada a gente tem, mas eu também tenho uma camada num formato mais tradicional, que é eu posso colocar, por exemplo, o desenho do meu objeto numa camada e a sujeira em outra camada. Então, essa é a parte que você tem que prestar atenção, Ian. Se eu quiser sobrepor duas camadas no mesmo espaço, ou seja, uma camada de cor e uma camada de sujeira, por exemplo, eu posso criar uma nova imagem aqui, ó. Vou criar uma nova imagem. Lembra, eu estou indo em adicionar Texture, Image Texture. Vou criar uma imagem aqui que vai ser transparente. Ela vai ser transparente. E eu vou chamar ela de Object Wood Dirt, que seria a minha camada de sujeira, né? Então, é uma camada transparente, ok? E eu consigo misturar as duas. Essa é a parte pegadinha da coisa, né? As duas vão usar o UV. Aliás, todo mundo aqui está usando o UV. O UV seria minha coordenada de mapeamento para todos eles. Mas essa camada transparente, para misturar ela, eu vou adicionar um Color Mix, que é uma mistura de cores, tá? Então, isso é um node específico para misturar outros elementos. E aí eu posso falar que uma camada está misturando com a outra. Nesse caso aqui eu tenho a camada A e a camada B, né? Cada uma delas acontece deixa eu vir aqui no meu test tree aqui só para a gente acompanhar isso aqui. Eu não vou ver a camada wood até eu pintar ela porque ela é transparente, né? Então ela não tem, eu não consigo ver o que ela está sobrepondo, né? Mas essa camada, ela, porque ela é transparente, eu posso falar que quem mistura essas duas cores é a transparência. Então, eu estou ligando o meu modo de mistura, né? E esse modo de mistura é muito parecido com camadas de outros softwares. Eu tenho uma lista de modos de mistura. Eu tenho multiplicação, screen, adição. Então, isso aqui é o mesmo sistema de camada de outros softwares, mas é como se eu estivesse programando ele ao invés de só acrescentando ele, tá? Então, o que eu tenho agora no meu Texture Paint é a camada Dirt, a camada cor e a camada metálico. Então, se eu pintar uma coisa na camada Dirt, né? Vamos lá no meu shading, né? É, eu posso desligar essa camada de sujeira se eu quiser, né? Vou religar ela aqui, ó. Então, eu tenho uma camada que está sobrepondo a minha pintura aqui. Então, isso aqui é uma mistura. Ou seja, a pintura da sujeira não está na mesma camada. É, a pintura da sujeira não está na mesma camada que a cor, né? Então, eu consigo criar uma informação diferenciada aqui, tá? Então, só para observar, é assim que eu consigo ter múltiplas camadas de pintura na ferramenta do Blender, né? Se alguém tiver curiosidade de fazer múltiplas camadas ou precisar fazer múltiplas camadas, às vezes você tem um objeto que vai sujando no jogo, né? Ele começa limpo e ele vai ficando sujo. Então, talvez você precise de uma camada de sujeira que vai ficando opaca à medida que o jogo vai avançando. Então, seria um caso de você pintar duas camadas aqui, tá? Então, deixo de novo isso aqui para quem gosta de tirar print de plantão. Também aonde eu encontrei isso aqui, ó, para quem gosta de tirar os prints de plantão. Tá? Mas beleza.
Eu não vou usar essa camada por enquanto. Eu vou fingir que ela não existe. Ela está aqui ainda, tá? Alfa é transparência. É para ser transparente. Então, né, tipo, aonde eu desenhar vai sobrepor, mas aonde eu não desenhar não vai, né? Então, vou deixar só a cor aqui. Beleza. Então, esse primeiro slot aqui são as minhas camadas. Toda vez que eu pintar numa camada aqui, eu estou vendo exatamente a camada selecionada, tá? Então, deixa eu vir aqui pintar todo mundo de preto aqui só né, só para mostrar que, tipo, essa camada é o metálico, essa aqui é a sujeira. Eu vou pintar ela de transparência. Então, ela é transparente. É... Aliás, deixa eu fazer uma coisa. Deixa eu pintar ela de mix. Deixa eu pintar ela primeiro de preto, né? E depois deixa eu pintar ela de alfa, né? Então, então essa é a camada de transparência. E essa é a minha camada de cor, né? Essa é a minha camada de cor. É... Vamos avançar aqui só para a gente conhecer mais dessa ferramenta, tá? De novo, não dá tempo de eu falar todos os detalhes, mas é uma visão geral. Esse primeiro campo são os meus presets de brush. Eu posso ter, cada brush que eu crio, eu posso criar um preset para ele, para eu poder acessar depois, né? Então eu consigo criar múltiplas configurações de brush para não ter que ficar ajustando as configurações toda hora, né? Então esse aqui é meu test draw padrão, né? Esse aqui é o default. E eu vou criar uma configuração aqui nova só para mostrar que tudo que eu alterar aqui vai ficar preservado numa configuração nova. Então estou duplicando esse brush aqui, ó, e esse aqui vai ser o text draw UDA, né? Então eu consigo ter múltiplos brushes, né, no meu projeto, né? Eu consigo inclusive acrescentar brushes no meu projeto, né? Eu posso acrescentar os presets de brush no meu projeto. A gente faz isso através do comando append, né? A se saber, eu coloquei na nossa pasta de material didático de assets 1. Não, peraí, eu quero minha pasta é, assets 1, material didático, em modelos. Eu tenho um arquivo chamado udam brushes, tá? Existe esse arquivo aqui. Vocês conseguem achar o link dessa pasta em avisos, tá? Em avisos tem o link para essa pasta. E aqui eu tenho esse udam brushes. Eu posso acrescentar esses brushes aqui, ó, usando o comando append, abrindo o arquivo, no caso o arquivo udam brushes, clicando em brush. E aqui, ó, tem minha lista de brushes aqui, ó. Então esses brushes aqui, ó, eu posso selecionar eles, dar append, e aí eles vão aparecer aqui na listinha, ó. Então agora eu tenho uma lista de brushes, uma lista de presets, né? O nosso brush padrão é assim, né? Mas se eu pegar um preset meu de pintura, talvez eu mude bastante o acabamento dele, ó. Então, esse é um jeito de enriquecer a ferramenta de pintura, tá? Então, isso aqui é a minha lista de presets. Para criar um novo, você pode só duplicar o atual, que ele já está criando um brush novo.
Para ter certeza que você não vai perder esse brush na hora de salvar o Blender, você pode ligar esse escudinho aqui. Esse escudo aqui, ó, tem do lado do nome do brush, esse escudo é que garante que o seu brush vai ser salvo no projeto, né? Se você tirar esse escudo, corre o risco é, é, dele ser descartado se ele não estiver sendo usado. Então é uma espécie de save, tá? Então é isso que eu falei no espaço lá, tá? Como é que a gente está de tempo? Ah, tem 1 hora inteira, que legal. Então a gente tem 1 hora inteira ainda para falar das coisas. Na próxima sequência aqui de configurações, eu tenho o jeito que a cor do meu pincel ou do meu sistema de pintura mistura com o espaço de baixo. Lembrando que outras ferramentas talvez não tenham as mesmas configurações, tá? Nem toda ferramenta vai ter modo de mistura, né? Uma ferramenta como o Smear, ele vai borrar a minha pintura, mas ele não muda de modo de mistura, tá? E algumas ferramentas, como o balde de tinta e o brush, eles vão ter modos de mistura, tá? Então, isso vai variar de acordo com a ferramenta, tá? Né, a gente tem basicamente ferramenta, o pincel de desenho, né? O blur, que ele vai borrar os pixels, né? Ele vai fazer um desfoque. O smear, que vai esfregar os pixels de um lado para o outro. Então, onde você clicou, você está arrastando os pixels. O carimbo, que eu posso copiar o que tiver debaixo do cursor, né? Então, eu marco o cursor aqui e eu consigo copiar a informação que está onde o cursor está marcado. O balde de tinta, que ele serve tanto para o preenchimento inteiriço de um elemento, como com preenchimento de gradiente, né? Então eu consigo criar gradações de tom. Deixa eu colocar um mix aqui para a gente ficar visível o que eu estou fazendo. Então eu consigo criar misturas de tom aqui. Tá? Posso fazer isso aqui também. E a máscara, que vai pintar uma proteção, mas ele precisa de uma imagem própria para isso. Eu não vou entrar na máscara hoje. É... Negócio de tom. Você fala o gradiente. Eu não sei o que é o negócio de tom, desculpa. Eu falei meio rápido, talvez. O gradiente, ele é dentro do baldinho. Ele é uma opção dentro do baldinho. Né? Então, o baldinho ele faz tanto a cor chapada quanto a cor degradê. Tá? Então, deixa eu vir aqui no meu pincel. Então, eu tenho essas ferramentas, vai mudar um pouquinho as configurações, mas, de novo, a gente está vendo só mais ou menos como que a ferramenta organiza esses elementos para a gente poder pintar. Tá? Então, voltando para os modos de mistura, que é algo que a gente tem nas cores. Eu vou pegar aqui uma cor, pode ser um rosinha assim. Então, o mix seria a substituição, né? Ou seja, onde eu estou pintando aqui, está entrando essa cor rosa no lugar desse espaço. Mas eu posso usar uma conta para calcular isso. São várias, eu não vou cobrir todas, não. Eu quero destacar algumas. Por exemplo, se eu usar uma multiplicação, então minha cor ela está multiplicando com a de baixo. Então, eu não estou tampando a cor do meu objeto. Eu estou sobrepondo ela com a cor do meu brush. A gente vai ter a situação inversa também. Então, esses aqui escurecem, esses aqui vão clarear. Então, se eu passar aqui, ele vai estar clareando o meu objeto, clareando a cor do meu objeto a partir da minha pincelada. Então, eu não estou apagando o que está por baixo, nem estou tampando o que está por baixo, mas eu vou estar clareando o que está por aí. Em alguns casos, ele vai fazer uma conta de alteração cromática. Então, ele vai alterar as cores a partir do tom que eu pintar. Né? E a gente vai ter
esses dois aqui que são importantes destacar, né? Então, se eu fosse separar quatro só para destacar, né? Seria um mix, que é o normal, né? O multiply, que é um jeito de escurecer, eu vou ter que destacar cinco. O adicionar, que é uma forma de clarear, né? Lembrando que todos esses aqui dessa família vão clarear. E o que vai colocar e tirar a transparência, tá? Então esse aqui, ele apaga para transparente, e esse aqui, ele deixa opaco, né? Né, a minha cor. Então, se eu vier em Erase Alpha, eu vou estar colocando transparência na minha pintura, né? Se eu colocar, então, o Erase Alpha, ele vai criar transparência. O Edge Alpha, ele vai criar opacidade. Então, se você quiser fazer uma parte transparente da sua pintura, seriam essas duas opções aqui, Erase Alpha e Edge Alpha, né? A gente tem também o Mix, que é o que eu vou usar para o resto das coisas, tá? O Multiply e o Edge são muito comuns de usar, mas pode explorar todos, não existe um impedimento em usar os modos de mistura, né? E isso vai permitir que você faça, por exemplo, às vezes um detalhe de sombreamento no seu modelo sem ter que perder os detalhes que você pintou por baixo dele, ou fazer um highlight sem ter que perder os detalhes que você pintou, ou até fazer um contorno mais orgânico do seu modelo sem ter que criar um monte de vértices. Então, esses são os modos de mistura. Geralmente eu pergunto para vocês se você estão entendendo os modos ou as coisas que eu estou falando. Eu fui direto agora sem perguntar nada, mas agora eu vou perguntar se vocês entenderam os modos de mistura, né? Quem já trabalha com software de pintura, né, meio que já conhece essas opções, né? Os alunos que eu conheço pessoalmente agora por causa do curso, né? É, meio que eles já mostraram que eles pintam, então, né, tipo, a gente tem esse mesmo procedimento de modo de mistura nos pincéis de software também, então não é tão diferente para quem já trabalha com software de pintura. Vocês entenderam isso aí, gente? Me dá uma resposta positiva aí, se vocês entenderam. O mix. É, a pergunta do Ian eu vou responder na sequência, tá, Ian? Eu vi sua pergunta e eu vou responder ela, né, na sequência. Então, massa. Ainda aqui dentro, tá? Ainda aqui dentro desse brush settings aqui, ó, eu tenho o tamanho do meu brush. Eu posso alterar o tamanho do brush com o atalho F, tá? Então, se eu apertar F aqui, ó, eu estou mudando o tamanho do brush. Se eu estiver mudando o tamanho do brush automaticamente, é porque eu apertei esse atalho, tá, gente? Eu não quero esquecer desse atalho na vida, mas muda o tamanho do meu pincel, tá? Mas eu posso mudar ele por aqui também. Outra coisa interessante de notar aqui, esses dois ícones aqui, ó, esses dois ícones da lateral. O primeiro ícone é a sensibilidade à pressão. É, Então, atualmente, se eu fizer uma linha do meu brush, ela tem a mesma espessura de fora a fora. Então, o meu brush ele tem o mesmo tamanho de fora a fora. Mas se eu clicar aqui, ó, ele vai ser sensível à pressão. O que isso quer dizer? Se eu estiver usando uma canetinha, né? Se eu estiver usando uma canetinha, essas canetas tipo Wacom, nas tablets da Ruion, né? Não sei se vocês conhecem isso. A gente chama isso de mesa digitalizadora. Vamos pegar aqui, mesa digitalizadora. Vamos pegar uma aqui, Amazon. Quanto custa? Senhor Jesus, é caro demais. Rapaz. Nem mostrei, nem mostrei. Nem tô fazendo propaganda, tá? Então, eles possuem uma caneta
essa caneta possui uma ponta com sensibilidade à pressão e o software vai entender se você está fazendo força ou não contra a superfície. Eu estou numa dessas agora. Yay! Eu estou usando uma dessas agora. Não exatamente aquela, mas eu estou usando uma agora. Então, se eu ligar aqui, ó, a pressão e eu vier levinho ou eu pressionar, eu consigo fazer variedade de espessura na minha linha. Então, isso aqui, ó, né, onde eu consigo fazer uma linha que vai do fininho ao extremo, é ligado através desse botãozinho aqui, ó. Eu tenho essa opção também que vai compartilhar o tamanho do meu pincel entre as ferramentas, tá? Então, quando eu tiver com isso aqui ligado, se meu brush é 28 pixels, todos os brushes vão ser 28 pixels. Se eu desligar isso aqui, quer dizer que cada brush pode ter um tamanho diferente se eu quiser. Então, você está compartilhando o tamanho entre os brushes ou não, tá? Então, isso é o tamanho. E respondendo o Ian, ele falou do azul, né? Vamos pegar um azul. Então, atualmente eu tenho uma cor azul que quando eu pinto ela, ela é totalmente opaca, mas eu posso falar que ela tem uma força menor e aí ela passa a ser translúcida. Então, isso aqui, ó, esse strength, é uma opacidade. Eu consigo falar que o meu pincel ele é bem translúcido ou ele é bem opaco, né? Então, a gente tem um controle de opacidade aqui. E, obviamente, que esse controle de opacidade também pode sofrer a ação da pressão da caneta. Então, aqui meu traço ele foi ficando mais opaco à medida que eu fui pressionando a minha caneta, porque ele tem um controle de pressão. Eu também posso manter a força igual entre todos os brushes, se eu quiser, tá? Responde sua pergunta, Ian. Deu para entender? Ou será que eu caí de novo? Será? Vamos lá. É, Seguindo aqui no nosso, nas nossas configurações, de novo, eu não sei se eu consigo mostrar todas, mas eu vou tentar fazer um overview. Se você quiser, agora você faz o que você quiser. Eu mostrei o recurso. O que você vai fazer com isso, amigo? É seu coração que manda. Se agora, se seu coração assim desejar, sim, pode ser essa a sua solução, né? Mas vamos lá. Eu tenho duas formas de pintar aqui, né? Que é cor e gradiente. A cor, eu estou escolhendo aqui o tom de cor. Então, esse círculo aqui é o tom de cor. Isso aqui é a saturação da cor. Se a cor está mais saturada ou menos saturada. Isso aqui é o valor da cor, se ela é mais clara ou mais escura, né? Então, isso aqui é valor. A gente chama isso de HSV, geralmente, no software, né? Tom, saturação e valor. Então, aqui eu tenho o tom, aqui eu tenho o valor e aqui eu tenho a saturação. Outros softwares, por exemplo, no caso do GIMP aqui, ó, o tom é aqui ao redor, a saturação é aqui e o valor é aqui, ó, né? Quando você pega, por exemplo, um seletor de cor desses quadradão, né? Eu tenho saturação aqui, valor aqui e tom aqui, ó. Então, todos os seletores de cor, eles seguem mais ou menos esse raciocínio de você escolher qual que é o tom de cor, qual que é a saturação da cor e qual que é o valor da cor, tá? Então, eu consigo selecionar isso por aqui. Eu consigo também por aqui, ó, né? Tom, saturação e valor, ó. Eu também tenho um conta-gota aqui, ó. Olha que beleza. Eu posso pegar uma cor da minha cena aqui, ó. Né? Se alguém vê eu pegando uma cor automaticamente, né, o atalho para pegar uma cor automaticamente é S, tá? Eu não preciso clicar, é só apontar para a cor que ele já está pegando, ó. Então eu não preciso clicar. Mas é interessante, se você clicar, você cria paleta de cor. Se você clicar, você acrescenta a cor numa paleta.
Então, se você apertar S e clicar, você está adicionando cores na sua paletinha aqui, ó. Então, é interessante, de toda forma. Mas isso aqui é a minha cor primária, isso aqui é minha cor secundária. Eu posso trocar as duas. E eu posso compartilhar ela entre as ferramentas. Eu posso falar que a cor que eu estou usando para pintar aqui, ela também vai ser selecionada no baldinho aqui, né? Então, se eu selecionei uma cor aqui, com isso aqui marcado, eu estou compartilhando ela entre as ferramentas. Eu vou deixar compartilhado porque eu prefiro, né? Então, eu tenho aqui a minha seleção de cor. A cor que eu selecionar é a cor que eu estou pintando. Simples assim. O gradiente é interessante, porque o gradiente ele vai me dar um design de tons de cor, né? Eu posso escolher, por exemplo, uma cor para ser a minha cor base aqui. Posso acrescentar aqui um tom no meio para ser o meu tom médio. E posso criar aqui um tom para ser o meu highlight, né? Vamos pegar ele mais begezinho assim, né? Então, isso aqui é um gradiente. E quando eu pintar com o meu brush, eu posso falar como que eu quero trocar as cores. Então, aqui eu estou trocando a cor por pressão. Então, quanto mais leve eu pressiono o meu... Quanto mais leve eu pressiono o meu brush, mais nessa base aqui eu tô da minha cor. Quanto mais forte, mais para cá vai estar a minha cor. Então eu consigo pintar uma cor e alterar para outra, mudando a pressão do meu pincel. Isso é bem interessante, dá para fazer uns efeitos bem legais com essa alteração de cor, né? Lembrando, o meu gradiente ele não tem a opção de compartilhamento, pelo menos não por enquanto, né? Então é bom saber disso aqui na hora que estiver configurando isso aqui, né? Então, cor e gradiente. Eu ainda posso falar que meu gradiente só repete. Né, então, eu falar quantos pixels até ele começar a repetir, né? E eu posso falar que ele começa numa cor, termina na outra e ele fixa nessa cor que ele terminou. Então ele vai dar sempre um gradiente assim. Isso é legal para fazer pétala de flor. Bem legal pra fazer pétala de flor. Você fazer tipo a pincelada que já dá o tom da beirada e do miolo. Então, esse foi o meu seletor de cor. Eu tenho também o meu sistema de paleta, né? Eu posso ter uma paleta pré-definida aqui de cores. E eu posso criar minha paleta personalizada também, né? Ou seja, qualquer cor que eu escolher aqui, eu posso adicionar uma paleta personalizada. Isso é muito útil quando você tem que manter, sustentar a cor entre vários elementos do seu projeto. Então, vamos supor que você está fazendo vários elementos de madeira, mas as cores das madeiras têm que ser a mesma. Então, você não tem que ficar adivinhando qual cor que você usou para pintar aquilo. Você pode criar uma paletinha aqui, né? Você pode remover as cores da paleta que você criou. Você pode também adicionar cores a partir da cor selecionada. E aí, na hora que eu clicar aqui, eu vou estar selecionando essa paleta. Eu consigo mudar, inclusive, a ordem das cores na minha paleta, né? E sortear elas de acordo com a saturação ou com o valor, né? Então eu consigo organizar essa paleta. Depois de criar ela, eu consigo organizar ela. Vamos chamar essa aqui de Udan Palette. Deu para entender essa parte, gente? Eu falei um tanto de coisa de cor. Deu para captar? Me dá aí um novo retorno positivo, uma nova manifestação da sua presença.
Aqui, ó, gente, eu vou mostrar. Eu tenho algumas opções aqui que elas chamam de avançadas. Eu acho importante citar essa Affect Alpha. O Accumulate seria ele continuar pintando, seria meu pincel continuar pintando mesmo se eu não tiver, tipo assim, é, ele continuar mandando input de cor, independente do meu gestual, né? Então, se eu não acumular, vamos pegar aqui um pincel bem transparente. Se eu não acumular a cor que eu entrei aqui, ela se sustenta durante o meu gesto. Mas se eu clicar para acumular, ele vai sobrepondo as transparências. Então ele vai criando um tom ainda mais escuro. Tá? Então esse é o Accumulate. O Affect Alpha, eu preciso de transparência para poder mostrar ele. Então vamos vir no Erase Alpha, vamos criar um buraco aqui. Né? Lembrando que se eu quiser ver a transparência aqui no Blender, eu preciso avisar que o meu material, né, eu preciso ir lá nas opções do meu material, só lembrar da nossa aula de configuração de material anterior, eu preciso falar que meu material tem transparência. Se eu quiser tipo, ver as transparências do meu objeto, né? Então eu preciso é, ligar a minha transparência. Eu também preciso avisar que a transparência do meu material está sendo usada para desenhar a transparência do meu shader. Então eu preciso falar que o meu alpha vai afetar a superfície aqui. Tá? Então eu preciso disso para poder ver a transparência no meu modelo. Né? Senão eu realmente não vou perceber. Deixa eu desligar esse metálico, eu não quero usar ele agora. Não. Então isso aqui é importante para a gente poder ver a transparência dos objetos. Não sei se estou com as normais invertidas ou algo assim. Né? Talvez eu esteja. Talvez eu esteja. Deixa eu configurar aqui o meu material. Vou ligar o Backface Culling só para facilitar a minha vida. Né? E vou voltar no Tester Paint só pra gente ver a transparência aqui. O objetivo é a gente ver a transparência no 3D. Tá? Então vou voltar aqui para as opções. Então se eu criei uma parte transparente e eu quero conservar essa transparência, eu vou desabilitar isso aqui. Ó. O que vai acontecer? Na hora que eu for pintar, vamos pegar um rosa bem choque, não, vamos pegar o azulão. Na hora que eu colocar o mix, eu não consigo pintar na transparência. Ó, né? Eu não consigo pintar. Eu estou protegendo aqui, ó. Eu não estou afetando o alfa. Se eu clicar aqui, ó, eu estou tampando o alfa. Ó. Então, isso aqui protege ou não o alfa do meu objeto. Tá? De novo, para ver o alfa no objeto, o Ian pediu para mostrar. Lembrando que isso aí já está gravado em outra aula. Não esquece de ver as aulas todas na ordem. Tá? Eu estou pedindo para o alfa da minha imagem, né, o alfa da minha imagem afetar a superfície de alfa do meu shader. Então estou ligando alfa no alfa, né? Então estou ligando alfa no alfa. E eu pedi nas opções do material para ele mostrar alfa no material. Ou seja, eu estou pedindo para ele usar aqui nas settings alfa. Senão meu objeto vai ser opaco. Tá? Senão ele vai ser opaco. Então, se eu quiser mostrar transparência, eu preciso ligar isso aqui. Vou voltar para o meu teste de Paint. Vamos deixar meu mix. Se eu conseguir dar Ctrl Z até algum espaço, provavelmente não. Mas tá bom. Talvez finalmente eu esteja pintando o meu modelo. Finalmente eu estou pintando ele. Eu tenho como usar textura como pincel.
tá? Eu tenho dois tipos de textura aqui que eu posso usar como pincel. É, eu vou abrir uma textura aqui, ó. Eu tenho algumas já prontas, mas eu quero uma textura nova, tá? Então eu vou pedir uma textura nova para servir como ponta de brush. Eu vou chamar essa textura de color. Vamos pôr texture color. Texture color, tá? Então eu criei essa textura. Todas as texturas que a gente estiver lidando com Blender, elas são fáceis de editar através do painel de textura, né? Aqui, se eu clicar nesse botão ou nesse botão, eu vou ver a textura aqui e eu consigo abrir uma textura. é, Acho que essa daqui é legal, né? E aí, ou seja, meu brush possui uma textura aqui, ó. Estou dentro da aba de textura, meu brush possui uma textura. Se eu voltar para as minhas opções de brush aqui, ó, meu brush tem uma textura. E aí, se eu pintar aqui, ó, deixa eu colocar branco no fundo, porque ele sempre multiplica a cor. Então eu quero tom, saturação e valor. Eu quero no máximo aqui. Aí. Então agora eu estou pintando a textura do meu objeto, ó. Então eu consigo colocar uma textura, lembrando que os ângulos, né, se eu estou pintando na diagonal aqui, né, na hora que eu girar o objeto, obviamente que vai estar diferenciado assim. Então eu consigo criar uma textura para esse brush. Eu também consigo mudar o jeito que ele calcula o aspecto dessa textura, né? Se ele vai atuar como uma, uma ponta diferenciada, né? Ou criando um efeito de pintura, que é o viewplane. Se ele é a repetição da textura encaixada, que é o tile. Se ele vai usar as coordenadas 3D, e aí ele seria como se ele tivesse impresso no topo, na visão de topo. Se ele é aleatório, que é um bom jeito de criar umas granulações meio loucas, né? Ou se ele é um stencil. O stencil é eu carimbar ela, né? Aqui eu estou usando o botão direito, Ctrl e o botão direito, Shift e o botão direito, para modificar a textura. Mas o que acontece é, se eu carimbar ela aqui, ó, exatamente o que eu estou vendo, eu estou imprimindo no meu objeto. Então, para fazer uma textura, às vezes, mais realista, você não tem que pintar uma textura realista, você pode pegar uma foto, colocar como textura e meio que fazer o resultado dessa foto cair na sua superfície, né? Vamos substituir essa imagem aqui, ó, eu estou usando essa imagem Rox PNG, mas eu estou usando isso como exemplo, né? E eu vou trocar aqui para uma... Será que eu consigo uma foto interessante aqui nas minhas... Deixa eu ver, fotos, referências. Vou pegar isso aqui. Aí. Isso aqui tem marca d'água, então vai dar super errado. Então, vou voltar aqui, ó. Eu vou resetar minhas transformações. Vou vir aqui. Tinha alguém que estava pintando uma janela ontem, estava sofrendo para pintar uma janela. É, Então, isso aqui vai ser divertido de pensar aqui. É, Então, eu estou fazendo um stencil aqui. E aí eu tenho minha janela no meu modelo aqui, ó. Bem interessante. É realmente um recurso legal para você colocar detalhe no seu modelo aqui, né? Lembrando, o botão direito é que está fazendo as transformações para mim, né? É o botão direito que eu estou usando para posicionar e rotacionar, né?
Não sei o que que é melhor para esse modelo que eu estou fazendo, mas eu não faço a menor ideia o que é melhor. Então, esse foi a textura, né? Essa foi a textura. E eu tenho a textura do tipo máscara. A textura do tipo máscara é o que muda o formato do meu pincel. Então, imagens preto e brancas, assim, com o contorno da imagem preta e o miolo branco, vão mudar o formato do meu brush. Então, se eu quiser fazer um brush quadrado, por exemplo, eu consigo usando uma imagem dessas e falando é, que eu quero, por exemplo, usar o meu ângulo de visão para poder afetar o jeito que isso é pintado, né? Então eu consigo criar. é, Deixa eu pintar isso aqui com uma cor diferente agora. X. Então eu consigo criar um pincel com um formato diferente, né? Lembrando que eu tenho o viewplane, eu tenho também o randômico e eu tenho o stencil também para esse. Mas geralmente para a gente fazer formatos de brush diferenciados, né, o viewplane é interessante. Vamos pegar aqui esse. E eu posso pedir inclusive para ele acompanhar a rotação do meu gesto, né? Então você começa a ter é, um brush diferenciado aqui, né? Um jeito de pintar diferenciado. Então esse é o Texture Mask. Eu vou deixar o Texture Mask por enquanto, né? Eu tenho também formas de controlar o contorno do meu objeto, né? Então, além de eu ter esse controle aqui, eu posso mudar como que meu pincel calcula o espaçamento entre essas texturas ou entre essas pontas, né? Então, se eu falar que o espaçamento é maior, ele vai começar a pingar esse brush de um jeito diferente. Um espaçamento menor, você não vê tanta distância entre um e outro, né? Quanto menor o espaçamento, mais contínuo vai aparecer, que é o traço. Eu tenho alguns que vão reagir à velocidade, então quanto mais rápido, mais espaçado vai ser o brush, que é o caso do Dots. Eu tenho um que ele agarra o brush, agarra a textura, e na hora que eu soltar isso, ele vai fixar o meu padrão. Então eu consigo agarrar e colar a minha textura. É, eu tenho o airbrush que ele, independente do meu gesto, ele vai continuar soltando tinta. Então ele funciona igual um spray. O ancorado, se eu clicar e arrastar, eu carimbo a minha textura. Então eu consigo colocar marcas de sujeira ou marcas de desgaste, clicando, arrastando e girando a minha textura. Eu também consigo fazer linha reta, que eu acho que muita gente vai achar útil isso aqui na vida, né? Você poder pintar linha reta parece prático, né? Eu vi gente tentando fazer linhas retas ontem e tendo uma certa dor, né? Não é necessária essa dor mais. Você pode mudar o modo de contorno para uma linha reta. E você pode fazer também linha curva, mas no caso da linha curva, ela é um desenho vetorial que. Deixa eu trocar aqui. Que quando eu dou Enter, ele traça em cima dessa curva, né? Esse desenho vetorial ele é feito é, usando os mesmos atalhos de modelagem, né? Só que aí eu vou usar o Ctrl clique para desenhar novos pontos. Então, Ctrl mais clique vai desenhar novos pontos. E o Enter vai fazer o traço. Ele pode criar curvas diferenciadas também. Então, essa aqui é uma ferramenta de desenho vetorial. Se alguém tiver interesse em fazer o desenho do vetor.
Todas essas ferramentas possuem controle de espalhamento, né? Então eu posso fazer o pincel meio orgânico espalhado ou não, né? Então, meu pincel ele pode ser, deixa eu pintar isso aqui tudo de novo. Então, meu pincel ele pode ser uma linha contínua, assim, bem ordenada. Ela pode ser uma linha que sofre perturbação, né, balanceamento dos detalhes, e ela vai ficando mais esparramada à medida que eu vou aumentando esse valor, né? Então, a gente tem essas opções. E para quem tem a mão mais trêmula ainda, eu tenho a opção de estabilizar o traço e fazer ele ficar mais arredondado na marra, né? Então existe um controle de estabilização de contorno possível para quem quer fazer formas mais redondinhas. Para quem está desenhando com mouse, por exemplo, é super legal esse recurso, porque às vezes com mouse é mais difícil fazer uma linha arredondada, então isso aqui ajuda bastante. Tudo isso aqui é dentro de Stroke, tem mais opções, dá para ver que tem mais configurações, mas é bom observar que o tipo de contorno está sendo modificado. Eu também tenho o controle da transparência dentro do brush. Eu vou desligar minha textura por enquanto. Então, eu vou apertar Shift F para vocês poderem ver a minha curva de transparência do brush. Então, aqui a minha curva de transparência ela começa opaca e ela vai ficando transparente, né? Então, aqui no meio do brush é totalmente opaco e na lateral é totalmente transparente. E ele vai perdendo essa transparência aos poucos. Se eu mudar essa curva de fall-off aqui, ó, vamos pôr linear. Agora ele está perdendo transparência mais gradativa, ou seja, cada centímetro aqui do meu brush, ele está perdendo opacidade, né? Eu também consigo fazer ele ser constante, o que significa que meu brush de fora a fora ele é opaco, né? Esse é muito interessante, esse totalmente opaco é muito interessante quando você usa o Texture Mask, porque aí você tem a sua textura preenchida de forma de fora a fora. Então, o contorno do seu brush, ele vira realmente o contorno da imagem que você está usando como referência aqui nesse espaço. Então você consegue fazer um brush texturizado mais interessante, porque agora é a imagem que eu estou colocando aqui faz o contorno do brush. Então esse é o fall off, né? Ele é como que a opacidade distribui, né? Eu não vou entrar em máscara aqui, tá? Não vou entrar em máscara aqui. Existe simetria, ou seja, simetria significa que se eu pintar um elemento em X, ele vai pintar esse elemento ao redor do eixo X aqui do meu. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Se eu pintar um elemento aqui, ele vai espelhar. Então aqui ele está espelhando em X. Eu também posso falar para espelhar em Y e Z, né? Então eu consigo fazer isso. Mas ele vai usar a origem do objeto. Então ele está espelhando a partir da origem. Então, se a origem estiver fora de lugar, o espelhamento não vai funcionar direito, tá? Então, é bom saber disso. Mas existe como espelhar. Lembrando, a origem é importante para o espelhamento. Vou deixar isso aqui assim, que eu acho que vai simplificar minha vida bastante. É... Dessas opções aqui, o bleed é o tanto que ele vai vazar a minha pintura para fora do meu V. Então, o bleed é o tanto que ele está indo para fora do meu V aqui, ó, esses pixels aqui. Se eu colocar 4 pixels aqui no meu bleed e pintar, ele vai vazar 4 pixels. Se eu colocar 1000 pixels aqui, 1000 pixels não é muito, né? Vamos pôr 100 pixels. E eu pintar aqui, ele vai vazar 100 pixels para fora da minha pintura. Então, aonde eu estou pintando aqui, ó, ele está estourando para fora
do meu espaço aqui. Então, esse bleed é importante que tenha algum valor, tá? É importante que exista algum valor. Mas ele pode ser baixo, entre 2, 4, né? É, ele tem que ser um valor que ajude você a ter uma margem ao redor da sua pintura, tá? É, tem uma ferramenta que eu gosto muito tem uma ferramenta que eu gosto muito, é, que é o Quick Edit, né? O Quick Edit, ele vai abrir o que eu estiver vendo aqui num software de edição de imagem da minha escolha, e ele vai aplicar isso, né, na hora que eu terminar a minha edição. Então, o Quick Edit seria eu clicar aqui, ele vai abrir isso no GIMP para mim, no caso. Aí eu vou fazer aqui escrever um UDAN aqui, né? Vamos pôr uma cor bem vermelha aqui. UDAN. Isso é porque eu posso pintar isso, né, do jeito que eu quiser, né? Vamos fazer só um exemplo aqui. Vou sobrescrever esse conteúdo aqui e vou dar um apply. Então eu consigo trazer a edição é, de um software externo para dentro. Então isso é legal porque às vezes você precisa de um ângulo específico para pintar alguma coisa. Isso é bem, bem divertido, né? E tem opções do espaço de trabalho também, né, que é um modo de pintura que eu tô e tudo mais. Então, é, é, isso, na verdade, esse conjunto de opções que eu tenho aqui, né, torna, na verdade, a pintura no Blender muito rica, né? Então quer dizer que eu posso realmente fazer qualquer tipo de pintura aqui nesse software, porque ele realmente está tá me dando suporte para isso, né? Vamos fazer um gradiente assim. Não, mentira, eu tô fazendo gradiente, mas não tô no ferramenta de gradiente. Olha o doidão aqui, ó. Tem que fazer o gradiente aqui, ó. Eu quero pegar essa cor. É, eu quero pegar essa cor aqui, né? E pintar meu gradiente assim, talvez. Eu quero voltar no meu flat. É, como eu configurei meu brush aqui, né? Eu posso. Deixa eu escolher aqui um marronzinho mais escuro. Cadê meu stroke? Vamos pegar online. Eu quero talvez um brush mais duro do que esse. Então eu vou tirar minha textura por enquanto, né? Vou reduzir isso aqui para poder marcar, talvez, umas, umas madeirinhas assim, né? Lembrando que, porque eu fiz meu mapeamento de UV maroto, eu consigo, né, marcar esse espaço. E na verdade, o motivo para a gente fazer as pinturas no Blender não é necessariamente fazer a pintura inteira finalizada no Blender, mas poder marcar o que eu quero pintar antes de ir para um software de pintura, né? Então, se eu deixar bem marcado aqui o que eu quero fazer de pintura e levar para um outro software de imagem, a pintura vai ser menos. Deixa eu vir na visão de topo. Vou fazer assim. Só para ser diferente aqui a lateral. Eu vou voltar com minha. Eu gosto desse cara aqui. É, E aí eu vou pegar aqui o meu stroke do tipo Space.
E vamos. Principalmente nas áreas de junção, tá, gente? Principalmente nas áreas que são as áreas é, de junção do objeto, né? Essas áreas são difíceis de às vezes acertar a mistura num software 2D. Então, às vezes é difícil eu fazer o encaixe do corte, né? Para fazer uma linha que passa de um lado para o outro. Isso é, né, difícil de fazer eu acho que eu quero flat, né? É, deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui de space, fall off. Não quero stabilize. E vamos vir aqui e pintar. É, eu quero, na verdade, marcar essa lateralzinha. Eu quero vir aqui, X. X para trocar de cor. Vamos pegar um tom mais escuro aqui. Vamos marcar isso aqui. Na hora de borrar isso aqui, né, eu posso é, trocar de ferramenta, né, para fazer o blur desses elementos aqui, só porque eu quero uma beirada mais clara, porque eu não tenho nenhum detalhe na modelagem, então provavelmente vou querer clarear as extremidades disso aqui por causa disso. Poder ter um diferencialzinho aqui na extremidade. É, na hora de fazer, por exemplo, um sombreado aqui, né? Eu posso trocar para multiply. É, multiply. Isso vai fazer meu sombreado. Posso reduzir a força também, colocar inclusive pressão nela se eu quiser, né? Para falar que essa beirada aqui é na verdade um sombreado em relação, né, ao que eu tinha antes. Então eu posso vir aqui e marcar meio grande. E eu quero fazer pintando só pela diversão de. é, eu quero fazer talvez aqui um relevinho. Talvez eu queira fazer a mesma coisa, inclusive aqui, ó, para gerar um pezinho aqui na caixa. É, vamos fazer a volta sombreadinha assim. Vou fazer um highlight aqui. Vamos trocar para o Edge, só para mostrar a diferença. Então agora eu estou fazendo um highlight é, na coisa. Posso fazer a mesma coisa pensando nessas extremidades aqui, né? Eu fiz sem ser o highlight antes, mas eu posso fazer highlight e multiply para falar, não, eu quero sombra ou eu quero a luz na coisa. Obviamente que eu não vou ter tempo de pintar isso como eu gostaria, né? Essa é a minha vida de professor que fala muito mais do que deveria. Então eu geralmente eu tenho que parar as pinturas na parte de marcação conceitual, né? Então eu não consigo sempre fazer o meu vender meu peixe aqui de que não, não, gente, confia que eu sei pintar, confia, né? Eu não tenho provas disso, então se as pessoas estiverem duvidando, tá tudo certo. Podem duvidar. Eu não dei provas de que eu sou capaz de pintar alguma coisa ainda. Vamos pôr um edge aqui. Quero reforçar esse aqui, eu quero reforçar esse aqui também. Colocar umas manchas, assim, umas ranhuras. Tá?
vai funcionar. Eventualmente eu acredito no poder das cartas, né? Então eventualmente eu sei que eu posso fazer isso aqui parecer uma caixinha de madeira, se Deus abençoar. Inclusive sugerindo algum relevo de sombra é, nessas laterais aqui, né? Então, vamos pôr um edge aqui. Essa de cima aqui, ela é um pouco diferente, né? Ela seria highlights batendo no topo, né? Então, os highlights batendo mais no centro, né? Então, né? E vamos pôr multiply aqui só para talvez eu para essa estrutura aqui eu quero fazer uma pintura um pouco diferente. Também eu gosto da ideia de separar topo, base, né, para algumas coisas, né? Deixa eu pegar aqui uma cor diferente, um mix, e deixa eu colocar aqui é, vamos criar uma etiqueta aqui vamos fazer talvez eu queira mais fechadinho aqui e talvez eu queira só colocar alguma coisa de comunicação aqui. Vamos pegar uma sombrinha também, multiply X. Eu quero trocar a cor, né? Então acho que talvez mais transparente assim. Parece que tem um rótulo, um adesivo assim na coisa. Vamos lá. Vamos lá, Lucas. Eu mostrei isso, a gente mostra de novo. A opção simetria, tá? Dá pra tirar o print? Dá pra tirar o print. Ah, tá. Vocês me perdoam, né? Porque afinal de contas vocês sabem que eu tô aqui só pra explicar o conteúdo, né? É... eu não necessariamente tenho que ser bom no que eu tô explicando. Mas vai lá, dá pra falar que é uma caixa. Não dá? Sacaneia, não. É, dá pra falar que. Dá pra falar que é uma caixa. Pô, maldade suas. Porque o resto seria o tempo de refinamento, né? Então, assim, o tempo de refinamento eu não tenho. E, por exemplo, eu provavelmente desligaria o espelhamento em algum momento para poder fazer quebra de padrão, né? Tipo, fazer a assimetria da coisa, né? Tipo, criar mancha, nozinho, né? Tipo, eu estou usando só um brush, eu não estou variando de brush também, né? Então, é, isso faz alguma diferença, né? Tipo, se você vai fazer é, é, um, um detalhe desse ou não, né? Também posso colocar detalhe como prego, né? Tipo, outros detalhes que fariam um pouco mais da imersão dessa pintura, né?
Colocar, às vezes, tipo. Deixa eu pôr um mix aqui só pra. É, strengths. É, deixa eu colocar aqui um tom mais claro pra cá. E deixa eu colocar um tom mais escuro. Mais escuro ainda. Pra cá, né? Então, meio que dá pra fazer isso aqui. Deixa eu usar o carimbo só porque é divertido, né? Eu, eu tô clicando aqui com Ctrl clique, tá? Eu tô carimbando o meu. Nope. Não. Nessa entrega, eu quero que vocês modelem e pintem. Os modelos podem ser mais simples porque eles têm bastante pintura, eles podem ser mais simples porque ele tem bastante pintura, mas de forma alguma eu vou aceitar as primitivas geométricas sem modelagem. Ah, pô. Ó, fala a verdade. Dá pra enganar, pô. Eu tentando vender muito meu peixe, né? Eu tentando vender muito o meu peixe. É, de novo, essa ferramenta, a ideia de mostrar a ferramenta dentro do Blender não é que você não use outro software, né? Ou seja, não é impedir que você use outro software. Eu posso salvar essa imagem, é, né? Vamos salvar a imagem aqui como a cor aqui e abrir no GIMP, né? E colocar mais detalhes. Eu não quero isso aqui, eu não quero isso aqui. Eu quero abrir. Então, eu posso vir aqui no meu software de pintura favorito da vida, né? Né, eu sei que a gente tem é, alguns alunos que têm esse perfil, né? De já tá pintando ou já tá usando algum software de pintura, né? Que dá preferência. Então, você pode realmente ir lá e, né? Tipo, usar ele para poder fazer os arremates, ou porque vai ter alguma ferramenta que é, você tenha preferência, né? Uma ferramenta que eu gosto muito, por exemplo, do GIMP é a seleção de laço do GIMP, né? Eu acho a seleção de laço do GIMP muito boa, né? Ela ao mesmo tempo seleção livre e seleção geométrica, acho muito legal a seleção. Acho mais rápido e eficaz do que usar a máscara do Blender, por exemplo, né? É, então, nada impede você né, de novo, levar isso pro seu software favorito e fazer os acréscimos que você julgar necessário, né? E sobrescrever essa textura, né? Mas o fato de eu saber aonde que estão os encaixes, né, o fato que eu pintei aqui e agora eu sei onde que as coisas encaixam, aonde eu quero os elementos, aonde estão as repetições, vai me ajudar demais na pintura fora, né? Ou seja, eu não vou chegar lá tão às cegas, né? Eu sei, por exemplo, aonde eu quero colocar um olho num personagem, uma boca num personagem, eu quero colocar uma faixa, eu quero juntar uma lateral com a outra. Provavelmente é mais fácil marcar esses espaços no próprio Blender, né? E aí, é, né, faz sentido usar essa ferramenta de pintura para fazer essas marcações, tá? Pessoas, está acabando nosso horário. Tá acabando nosso horário. Perguntei menos para vocês, pedi menos participação de vocês, mas eu pedi uma agora. Deu para entender o geral da ferramenta de pintura, talvez, sei lá, ganhar um pouquinho de confiança para usar ela. Se você entendeu a ferramenta de pintura, achou que tá de bom tamanho, né, essa introdução,
Manda aí né, um ok para mim aí no bate-papo. E se você tem alguma pergunta, pode mandar a pergunta agora, a gente está encerrando, né? Só reforçando a pergunta do Davi Gomes, que foi a última que a gente recebeu. Na entrega do nosso trabalho, vocês não podem entregar a primitiva geométrica, mas vocês podem fazer modelos que são simples, mas usam bastante pintura de textura para finalização. Então, por exemplo, essa caixa aí você não poderia entregar. Não porque ela é o modelo, ela não traz a modelagem, a parte de modelagem. Então, Ok, né, é meio sacanagem. Mas você pode entendi, fazer uma caixa simples, você pode fazer uma caixa com abaulado, você pode fazer pouca modelagem entendi. para poder dedicar na pintura, tá? Obrigado, Dan. Nada. Pessoas, obrigadão pela participação aí de vocês. De novo, eu espero que essa aula tenha ajudado qualquer um que tenha visto ela. Semana que vem, na nossa aula prática, vocês podem realmente experimentar a ferramenta de pintura em sala de aula. Quem estiver vendo isso é, pelo YouTube, acompanhando pelo YouTube, a recomendação é que cada aula teórica minha seja seguida de uma experimentação prática para ver se os conceitos foram fixados, né? Se não, a gente volta atrás lá e tenta fazer novas explicações. E no mês que vem, né, já é maio, né, tipo, na nossa próxima aula teórica, a gente vai começar com as partes de rig e animação. Né? Então a gente vai sair um pouco da textura para começar a falar sobre ferramentas de animação e de controle de elementos animáveis. Tá? Obrigadão para vocês, bom final de semana para os meus alunos que estão provavelmente encaminhando para o fim de semana. E para quem estiver vendo isso online, sei lá quando é que você está vendo isso, boa sorte aí para você na vida. Bom fim de semana. Valeu, valeu demais.